Isso aqui é o Alexandre, para quem não conhece, Alexandre é amigo meu há de anos já. Ele é cirurgião de mão, especialista em mão, opera demais, opera com uma equipe também fantástica. E a gente está formando uma equipe muito boa também com esse podcast aí, com o Trigo, o Dr. Ricardo Trigo chefiando. E aí, como estava comentando, minha especialidade é ombro e cotovelo. Eu também atendo mão em alguns hospitais. Eu vejo, mas não é o que eu mais opero, né? Então eu chamei o Alexandre para a gente comentar sobre o túnel do carpo, né? Eu vou começar com uma introdução, né? Uma explicação bem básica mesmo. Eu sei que tem muita gente aí que entende, né? Peço paciência, falar bem básico mesmo para as pessoas entenderem o que é síndrome do túnel do carpo. E aí depois eu peço para o Alexandre comentar, falar um pouco mais e fica aberto para perguntas e comentários aí, tá bom? Eu vou aproximar só um pouquinho. Para quem me conhece, eu gosto de explicar com figuras, né? E aí fica bem mais didático de entender. Então eu vou mostrar algumas figuras enquanto eu explico. Vou desligar aqui um pouquinho. Tá um pouco escuro, mas é só para não refletir aqui. Eu vou usar a ajuda do meu iPad aqui para mostrar umas figurinhas. Enfim, vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é essa síndrome do túnel do carpo, né? A síndrome do túnel do carpo, ela faz parte de uma gama muito maior de um grupo de doenças chamadas síndromes compressivas de nervos periféricos. Parece um nome bem complicado, mas é isso mesmo. São síndromes que comprimem os nervos, tá? Eu sei que é bem básico, mas muita gente ainda confunde. Aqui em São Paulo, por exemplo, quando se fala nervo, tudo é nervo. O que é nervo? Nervo isso aqui é nervo, ligamento é nervo, tudo é nervo. Não. Então, primeiro, se é uma doença que comprime os nervos, o que é um nervo? O nervo é basicamente a ramificação do nosso cérebro, os tentáculos do nosso cérebro, né? Como assim? O nosso cérebro é que comanda tudo. Se eu estou falando, se eu estou respirando, se eu estou sentindo, é tudo cérebro, né? O automático ou algo que eu estou pensando, né, fazer. Enfim, se eu sinto minha mão, é porque eu tenho o cérebro conectado à minha mão. E quem conecta o cérebro a todo o corpo são os nervos. Então, basicamente, o nervo são esses amarelos, né? O que sai do cérebro se ramifica ao corpo, tá? Então, nervos são estruturas bem delicadas, são estruturas nobres. E se eu estou sentindo minha mão, é porque essa informação está sendo transmitida do nervo até o cérebro. Tá, chega de falar de nervo. Um outro conceito que temos que entender para entender a síndrome do túnel é o que é tendão, né? Muita gente confunde tendão com ligamento, enfim, não precisa saber exatamente o nome, mas o que é tendão? Tendão é a parte de um músculo que se conecta ao osso. Então eu vou mostrar exatamente na mão, que é onde acontece. Tá vendo? Essa parte mais vermelha são os músculos, né? E dos músculos eles soltam os tendões, que são essas cordinhas brancas, que vão até a mão, passam pelo punho e vão até a mão, tá? Então isso que é um tendão. Beleza, agora o que é essa síndrome do túnel do carpo? Como o nome fala, é uma síndrome compressiva, então vai comprimir. Vai comprimir o quê? Vai comprimir um nervo, e no caso do carpo é o nervo mediano. O nervo mediano, ele é o nervo que inerva toda uma metade da mão, né? Todo o polegar, primeiro, segundo, terceiro, metade do quarto e metade da palma da mão também, tá? Beleza, mas onde é que comprime? O que é esse tal do carpo, túnel do carpo? Tá, eu vou pedir para quem não conhece, pregar o punho e encostar aqui atrás do punho. É duro, é osso, né? Se encostar do lado também, é osso. Se encostar desse lado também é osso. Então tem osso atrás dos lados. Agora encosta aqui, ó. Aqui não tem osso. Aqui tem um monte de cordinhas, né? Então isso que é o túnel. É osso por todo atrás dos lados. E na frente tem umas cordinhas que passam os tais dos nervos, né? No caso, especificamente, são passam os tendões e um nervo. Então passam 9 tendões aqui nesse túnel e o nervo mediano, tá? O túnel se completa com o que a gente chama de retinácula dos flexores, que é uma mistura de ligamento, aponeurose e fáscia, né? É basicamente uma fita que fecha o túnel para segurar todo mundo aí, certo? Então forma um túnel com isso aí. Ok.
Dentro do túnel, 9 tendões, um nervo, ou seja, uma galera grande, que são os tendões, e o nervinho fininho, né? E aí, por que se comprime? Ó, só para mostrar exatamente, tá vendo? Tem vários tendões, né? A retinácula em cima segurando todo mundo, e no meio amarelo tá o nervo, tá? Então, por que se comprime aí? Mecanicamente, quando aumenta o volume, né, do conteúdo, vai aumentar a pressão, porque o túnel não vai expandir, né? Ou então quando diminui, né, o túnel, por exemplo, numa fratura, quebrou o punho, colou errado lá, e aí ficou menor o túnel, vai aumentar a pressão. Então, aumentando a pressão, que você vai ter uma compressão do nervo mediano. Tendo essa compressão desse nervo, que você vai ter os sintomas, né, na região que ele inerva, que é no caso da palma da mão, tá? Então, síndrome do túnel do carpo é uma síndrome que você sente dores e formigamento, né, na palma da mão, no território que inerva o nervo mediano, certo? Bom, basicamente é isso. Essa é a síndrome do túnel. Eu não vou falar de tratamento, de entrar mais em causa, vou deixar o Alexandre conversar um pouquinho. Chega de eu falar, né? Acho que é isso aí mesmo, né? O Mauro já falou tudo, praticamente. Então, o que a gente vê nos consultórios, né? Que é muito frequente realmente essa queixa. E muitos pacientes, na grande maioria mulher, elas chegam reclamando que sente a mão formigar, né? Então, às vezes sente dor, formigamento, adormecimento, mas principalmente a queixa, ela é noturna. Então, a paciente, ela acorda de madrugada com a mão formigando, com a mão adormecida, não tem posição para deixar, a mão dói. Então, basicamente assim, se a queixa ela for relacionada ao formigamento com sintomas noturnos, é quase certeza que o quadro é de síndrome do túnel do carpo, né? Então, a síndrome, como todas as doenças na medicina, a síndrome é um conjunto de sinais, de sintomas, né, que refletem o acometimento de alguma situação. Então, no caso da síndrome do túnel do carpo, são sintomas que não tem um diagnóstico extremamente definido, a gente opta por decidir conforme as queixas do paciente, né? Então, a gente acaba levando esse diagnóstico de ser mais preciso ou menos preciso, não tem uma questão muito 100% garantida. Então é isso, né? Uma somatória de queixa de formigamento, principalmente noturno, adormecimento, e tem uma outra questão que o nervo ele também inerva essa parte aqui, ó, né? Esse músculo. Então, quando essa parte aqui, o paciente chega e esse músculo já está bem murcho, né? Tem até uma foto aí, bem murcho, significa que o nervo está bem acometido, né? Aqui tá com o ring light bem aí. Mas dá pra ver, né? Já tá com a musculatura sumindo já. Então essa já é uma situação mais garantida, né? Em relação a qual que é a causa, né, dessa síndrome do túnel do carpo? Mesmo hoje a gente não tem ainda uma explicação muito plausível, né? E que a gente consiga definir qual que foi a origem disso, né? Se é uma questão genética, se é uma questão de trabalho, se é uma questão de movimentação. Mas hoje, a principal teoria aceita é que essa síndrome ela é causada pelas variações de hormônio. Por isso que mulher acaba tendo mais do que homem, né? Então é uma característica que a mulher ela tem mais variações em algumas fases específicas da vida. Então, gestação pode dar, porque tem muita variação hormonal. Na fase de menopausa também pode dar, né? Porque é a época de grande variação. Os homens têm, mas é menos, né? E atualmente o que a gente tem notado também é que aumentou muito a incidência de queixas de túnel do carpo, principalmente em pacientes jovens que fazem uso de hormônio, né, para parte estética, academia, reposição. Então, hoje em dia começou a ter um pouquinho mais de casos numa faixa etária que não era tão comum, né? Então, o que fica dessa lição, digamos assim, é que a causa realmente é no fator hormonal mesmo, né? Não tem muita relação com a questão de trabalho, tá bom? Bom,
Esse quadro, ele é muito dependente de queixas, né? Queixas específicas de cada paciente. E o tratamento também vai ser baseado tanto nos achados quanto no desejo, né? E a expectativa de cada paciente. Então, óbvio que assim, nos quadros em que estão muito avançados, em que essa parte do músculo já está bem atrofiada, ou que a pessoa já tem essa síndrome já há muitos anos, e a queixa do formigamento já virou um adormecimento constante, fixo, né? Esses são quadros muito avançados e que mesmo se fazendo o tratamento, pode ser que o retorno não seja muito garantido, né? Então o melhor é que se faça esse tratamento de maneira mais precoce, assim evitando que esse quadro se torne crônico e que a recuperação seja, né, muito mais difícil se for postergado o tratamento, né? Sobre o tratamento, assim, existem diversos tipos de tratamentos não cirúrgicos. Então, seja com uso de tala, seja com medicamentos específicos para nervo, seja com anti-inflamatórios, seja com medicamentos populares, tem até trabalhos mostrando sobre medicamentos populares, seja com infiltração, que é uma injeção de corticoide na região para dar uma diminuída na inflamação do nervo. A verdade é que esses tratamentos, eles podem ter uma melhora, mas essa melhora ela vai ser limitada. Então, pode ser que o paciente fique melhor lá por 1 mês, 2 meses, 3, mas quase sempre os sintomas retornam, né? Então, é muito mais garantido de que o tratamento cirúrgico ele tem uma importância muito grande, porque realmente melhora muito, né? A condição do paciente melhora demais. E o túnel do carpo está relacionado a muitas outras coisas. Então, o fato de que, assim, dos sintomas serem muito noturnos, muitos pacientes reclamam de outras coisas. Então, muitos pacientes vêm associando o quadro de fibromialgia, né? Então, a fibromialgia, ela pode, às vezes, ter a causa no túnel do carpo. Por quê? O paciente não consegue dormir direito. Ele não entra num estado de sono profundo, que chama sono REM. E esse sono REM, ele é o sono reparador. Então, o paciente não consegue melhorar a condição do dia. Então, a pessoa ela fica tendo micro despertares à noite e não consegue aprofundar nesse nível do plano do sono REM. Então, isso não causa o descanso. E a pessoa acorda já cansada, acorda com dor no corpo e tem o quadro da fibromialgia, né? Então, muitas vezes, operando o túnel do carpo em si, o paciente melhora, inclusive, o quadro da fibromialgia, né? Então, tem outros fatores associados. Pacientes reclamam, às vezes, de dor no cotovelo, no ombro, tudo. E a cirurgia do túnel do carpo meio que praticamente ajuda também nessa parte, né? Existe uma situação que é para melhorar um pouquinho mais o diagnóstico. Existem 2 exames que podem ser feitos, basicamente, né? Tem outros, mas acho que 2 principais. Um que é mais conhecido, que é a eletroneuromiografia, que é um exame chato, doloroso, né? Mediante a colocação de agulhas, estímulo de nervos. E isso pode causar um certo incômodo, né, para os pacientes. Tem paciente que reclama muito, né? Fala, mas doutor, esse exame aqui não é de Deus não, esse exame aqui nunca mais vou fazer. Então, é possível que a gente solicite um ultrassom antes, né? Então, o ultrassom, o que ele vai ver? Apesar do túnel do carpo ser uma compressão nessa região aqui, ó, né? Então, tá o nervo passando aqui por baixo e tem essa fita comprimindo aqui. Então, no ultrassom, o que vai se ver é que o nervo, esse nervo que está comprimido, na verdade ele vai estar aumentado. Mas o aumento dele não é aqui, o aumento dele é aqui embaixo, né? Então, semelhante, por exemplo, a uma mangueira d'água, né? Então, quando a gente abre a mangueira, está passando lá o fluxo de água. Se a gente bloqueia esse fluxo ou diminui, a parte de trás, ela pode começar a inchar, né? E esse inchaço é o que dá esse aumento do nervo. Então, muitas vezes, a gente consegue já ver no ultrassom esse aumento do nervo e inferir que a pessoa tem esse quadro, né? Evitando, assim, às vezes, de se fazer um exame um pouquinho mais invasivo e doloroso, que é a eletroneuromiografia, né? Tem algum? Vou mostrar do nervo, né? Isso aqui é só para mostrar aí, para quem chegou agora também, eu mostrei uns desenhos. Então ele está falando dos tendões, né, que passam no túnel. Aí, não estou conseguindo segurar. Segura essa mão aqui. Aqui
que é aqui, ó, a parte branquinha são os tendões, né? Aqui seria, não é só ligamento. Aqui a fita, né? Que não é só ligamento transverso, né? É o conjunto de face, ligamento, aponeurose, enfim. E o nervo sofrendo aí, né? Então, você estava explicando que pelo ultrassom você já consegue ver o espessamento do nervo, né? Se ele está mais espessado que o normal, quer dizer que ele está sendo comprimido, ele está sofrendo, né? Enfim. Mas uma coisa que você mesmo falou comigo, acho que batendo papo ontem, né? Que na verdade o diagnóstico é clínico. Diagnóstico clínico, é. A gente não precisa desses exames de imagem ou da eletroneuromiografia para diagnosticar e para falar, você tem tudo, vamos começar a tratar. Não. É mais, pode ser quando está na dúvida, tem outros comemorativos. Ou, falando a real, muitas vezes precisa do exame para a gente pedir uma cirurgia para o convênio. Porque se eu peço para o convênio e falo, o paciente, o João, tem síndrome do carpo, ele precisa da cirurgia. O convênio fala, prove. Aí a gente pede o exame e aí o exame vai provar. Infelizmente, funciona muito assim. Hoje o que a gente mais pede é por causa do convênio mesmo, né? Então o convênio precisa dessa prova, né? Bom, e é assim, o tratamento, ele realmente melhora muito o quadro. Os pacientes têm uma melhora muito grande, né? Praticamente 100%. E o tratamento é simples, né? Então, qual que é a questão? É que quando esse nervo está comprimido, a gente tem que soltar o que está apertando ele lá, né? Então, essa fita por cima, esse ligamento transverso, a gente abre ele para que deixe o espaço do nervo mais livre. Então, digamos assim, que ele meio que respira melhor, né? Então, à medida que a gente abre, o nervo ele expande, melhora a circulação de sangue dentro do nervo, porque ele está sendo muito apertado, então não chega sangue nele, a nutrição está fraca, né? Um exemplo que a gente costuma dar sabe quando a gente fica sentado às vezes muito tempo na mesma posição, a perna começa a formigar, né? E como que melhora isso? Então, se a gente levantar, a gente solta essa compressão aqui de baixo do nervo aqui, que muita gente conhece, que é o ciático. Então, solta essa compressão e aí volta a circulação no nervo e as pessoas vão aí. A gente acaba melhorando desse formigamento que começa a ter na perna. Então, é isso que acontece, né? É semelhante a esse quadro, então, no túnel do carpo, à medida que a gente solta essa trave, né, os sintomas começam a melhorar. Então, muitas vezes, já no primeiro dia, os pacientes já começam a ter melhora e referem que mesmo na primeira noite já foi ótimo já, né? Que dormiu melhor, não sentiu esse formigamento, não acordou, né? Muitas vezes acordou pela outra mão, porque na maioria dos casos é uma queixa bilateral, né? Assim, mas essa mão melhorou bastante, mas a outra ainda está me acordando, então em breve deve ser feita a cirurgia para o outro lado. E sobre os tipos de cirurgia, então assim, o princípio é o mesmo para todos, né? Tem que soltar só aquela fita que está por cima, bloqueando e comprimindo o nervo. E aí, bom, de técnicas tem alguns tipos, né? Tem, de maneiras clássicas, são as técnicas abertas, em que a gente faz diretamente, uma visão direta, a gente abre a pele, abre a parte de baixo da pele, que é um tecido gorduroso de apoio, que é um coxim gorduroso, até chegar no ligamento e abrir esse ligamento. E existe a outra técnica, que é uma técnica de visão indireta, que é via vídeo, né? Por endoscopia. Isso aqui é só para mostrar mais ou menos onde que é a incisão. Deixa eu desligar isso aqui. Tá vendo? Basicamente, na maneira clássica, né? Faz um corte maior aqui, e aí você vê bem o ligamento, tudo libera, mas dá para se fazer por técnicas, né, minimamente invasivas, cortes bem menores, né? Às vezes bem pequenos mesmo, né? Gerodão e, enfim, viu, Dr. Marcelo, as vias dele são minúsculas, né? Ou então, o endoscópico muda o sentido do corte também, né? O objetivo do endoscópico, né, nessa região aqui, ó, desse corte dessa região, é tirar a cicatriz da região de apoio, né? Então, qual que é a melhora desse quadro? A melhora nessa situação de fazer por via vídeo é que o pós-operatório vai ser menos doloroso, né? Então, o paciente, basicamente, já no primeiro dia, já consegue quase fazer tudo,
né? Já movimenta, pega objetos, higiene pessoal. Então, essa região aqui de cima da palma, os resultados são muito bons, mas a questão é que nos primeiros meses, essa região, por ter a cicatriz, ela incomoda porque é uma região de apoio, né? Onde a gente costuma apoiar para tudo, para levantar, para pegar, para fazer as atividades. Então, o fato de se fazer por via vídeo, a melhora é muito importante nos primeiros meses de pós-operatório. Então, o paciente sente menos dor, sente menos queixa, né? Então, costuma ser realmente um tratamento melhor nos primeiros meses. A diferença depois de 6, 7, 8 meses basicamente não tem. Elas são iguais, né? Os resultados são muito parecidos, tanto pela técnica aberta quanto a endoscópica. Então, varia muito de, digamos, método que o cirurgião prefere e também da liberação do convênio, né? Porque as endoscópicas, elas são mais caras. O convênio precisa gastar mais. Tudo dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, ele precisa pagar esse vídeo, né? Que vai ser feita a cirurgia e é um vídeo descartável. Então, para o convênio sai muito mais caro, né? Fazer por via endoscópica. Qual a preferência endoscópica, já que existe a dependência do dispositivo cirúrgico? Ah, sim. Bom, atualmente, pelo menos no nosso grupo, a gente prefere fazer via endoscópico porque o pós-operatório é melhor para o paciente, né? Aí depende muito da liberação do convênio, né? Agora, se o convênio liberar, ótimo, a gente faz endoscópico, mas já deixa avisado o paciente antes que nessa solicitação pode ser que, né, às vezes venham umas negativas, como ele fala aqui, já que não tem muita diferença, então não vou pagar esse vídeo, né? E a gente não tem muito o que fazer. Mas a nossa preferência é fazer via endoscópica mesmo, pelo melhor pós-operatório, digamos, né? Tá, mas só para reforçar, a longo prazo não tem muita diferença, né? Para quem já, eu fiz, né? Eu operei, meu cirurgião fez aberta, puxa, tem endoscópio. Não, mas enfim, o resultado final, né? Depois de 6 meses é igual, tudo igual, né? Não vai mudar nada. A cicatriz ela diminui bastante, diminui a queixa de dor, é igual, né? Só que nos primeiros meses a endoscópica ela tem uma vantagem, que é essa da melhora da dor. Tá. Deixa eu só ver mais. Galera, se tiver alguma pergunta aí, qualquer pergunta, de qualquer coisa. Aproveito que o Alexandre está aqui falante. Para quem conhece o Alexandre, ele não fala. Está falando bastante aqui. Então, muitas vezes, né? Eu gosto de tudo que você... Tenho um síntoma do carpo. Eu morro de medo de operar e eu quero tentar colocar uma tala. Quando que eu posso usar a tala? Qualquer paciente pode... Você acha que a tala funciona? Como que eu uso? Eu meto a tala e fico o dia inteiro, 2 semanas, 1 mês. O que eu faço? Tá bom. No geral, as queixas elas são noturnas, né? Então, mesmo nas academias americanas ali de cirurgiões, é definido que o uso da tala ela serve mais à noite, realmente. Durante o dia não tem muito benefício. E a tala ela não pode ser muito esticada, né? E nem muito fletida. Por quê? Se sabe que a pressão dentro do túnel do carpo, quando o punho está nessa situação de estar alinhado, estar neutro, numa posição neutra, a pressão aqui dentro é a menor que existe. Se o punho ele começa a ficar mais estendido, que é como a tala fica, né, de 20 a 30 graus, ou mais fletido nos movimentos, aumenta essa pressão e pode piorar um pouco os sintomas. Mas mesmo assim, as talas que existem, que estão disponíveis hoje, até assim, elas não são as mais perfeitas, porque tem essa angulação de cerca de 20 graus, né, para a região dorsal, então aumenta um pouquinho essa pressão aqui dentro. Mas o ideal é que se utilize mais à noite, realmente. À noite tem uma pausa, né, da atividade, movimenta-se menos a mão, então semelhante a uma esponja, assim. Então o líquido que a gente movimenta durante o dia, ele sai mais, né, da mão. E até, eu acho que
deve ter algumas terapeutas até aqui, né? Algumas terapeutas que a gente encaminha os pacientes. É importante, né, que a gente encaminhe para elas, justamente porque elas conseguem fazer umas talas neutras, né, sem essa angulação dorsal de 20 graus, né, que é o que se tem à venda no mercado, nas lojas de materiais médicos. Então, o fato das terapeutas poderem fazer uma tala neutra seria melhor do que as compradas nessas outras lojas, né? O Dr. João Pedro fez aquela mesma pergunta do... Fazer por vídeo? Ah, sim. O resultado final, ele varia a curto e médio prazo, né? Então, num curto prazo, de até 2 meses, as cirurgias por vídeo, elas são melhores porque elas agridem menos esse coxim gorduroso aqui embaixo da pele, que é a região que a gente faz o apoio, né? Então, a cirurgia por vídeo, ela tem uma melhor, digamos, uma melhor situação pós-operatória inicial. A médio prazo, de 6 a 8 meses, basicamente já não tem diferença, né? Então, diminui bastante a cicatriz e aí acabam com as queixas do incômodo mecânico, né? O que mais? Vou fazer outra pergunta. Tá, eu fiz a tala, eu fui numa terapeuta ótima, ela fez uma tala, ficou linda, ficou perfeita, mas não melhorou. Não melhorou, mas eu continuo com sintomas e eu continuo com medo de operar. Eu não quero operar, mas tá doendo. E você falou um negócio de infiltrar um trem aqui. Como Sim. que é esse negócio aí? Infiltra o quê? Dói? A infiltração é uma infiltração de corticoide dentro do túnel do carpo, que é para ajudar a desinflamar a região, né? Eu explico para os pacientes antes que, assim, ó, a infiltração você tem que ter coragem, né? Porque... Pô, tá encorajando um pouco. Porque a infiltração dói, né? Qualquer injeção nessa parte aqui, ó, né, na região da palma da mão, na região do punho, não tem jeito, né? Dói. Né? É diferente quando a gente vai tirar sangue, pegar acesso, sempre é na região dorsal, né? Que dói menos. Agora, nessa parte aqui da mão, costuma doer bastante, né? E outra, assim, de todos os resultados que existem no mundo inteiro, de todos os estudos feitos, se verificou que todos esses tratamentos não cirúrgicos, eles têm um resultado limitado, né? Então, praticamente em 2 meses, 3 meses, vai voltar e tudo que era antes. Então, é o seguinte, eu prefiro tentar explicar para os pacientes que é melhor operar nesse caso, né? A não ser que realmente, sim, seja uma situação de que o paciente não tem condição de ser operado, daí é diferente, né? Então, tudo bem, a gente pode tentar optar por uma infiltração, né? Fábio fez uma pergunta. Tem algum movimento ou profissão que tem mais tendência a desenvolver a síndrome? Olha, apesar da causa ser basicamente uma variação hormonal, né, seja pela gestação, menopausa, reposição hormonal, uso de hormônios em academias, existem algumas situações em que pode realmente aumentar um pouco essa incidência. Então, atividades em que se faz muito apoio nessa região aqui, ó, e que eu, assim, da minha vivência, do que eu tenho de experiência, basicamente que é professor de yoga, que é de apoio aqui, ó, nessa região, de ficar muito apoiado. De outras, assim, atividades profissionais eu não estou muito lembrado, né? Teve outra Ou pergunta. alunos do Fabinho que fica fazendo flexão toda hora, né, Fabinho? A síndrome do túnel do carpo tem relação com a tendinite? Antes, eu lembrei de outra Vai lá, profissão, mas isso tá mais escrito, né? Profissões que vibram, Sim. né? Mas, assim, a única coisa que eu penso em vibrar é aquela brincadeira lá, não sei. Tem outra profissão que fica vibrando a mão, não sei. Não, é verdade, assim, eu acabei Sem esquecendo pensar em até de besteira, falar. mas... Esse fato da vibração realmente pode aumentar o sintoma, né? Então, os pacientes falam muito que, quando eu vou dirigir, pego o carro, mão no volante, já começo a sentir, eu tenho que tirar a mão, abaixar, tal, tirar. Então, realmente a vibração, ela aumenta um pouco os sintomas, né? Mas dirigir carro, segurar em transporte público, né? Então, metrô, ônibus, tal. Então, isso realmente pode piorar os sintomas, né?
Mas profissão dessa situação realmente não estou muito lembrado. Se a síndrome do túnel do carpo tem relação com tendinite, é assim, a tendinite, ela acontece por uma inflamação normalmente em volta do tendão, né? Às vezes o tendão mesmo ele está já comprometido, daí já vira uma tendinose, né? Então a tendinite em si depende, tem vários tipos. As mais comuns, elas não estão associadas com o túnel do carpo, as mais comuns, né? Tem uma que não é bem uma tendinite, pode ser, mas que pode estar associado não ao túnel do carpo em si, mas com a causa inicial, que aí seria os dedos em gatilho, né? Então, travamento de dedos, a pessoa dobra a mão, o dedo trava assim, vai tentar levantar, o dedo não estica. Então, o dedo em gatilho, ele pode também ter uma causa muito parecida com o túnel do carpo, que é a questão hormonal, né? Então, não deixa de ser uma tendinite, ela pode ter essa relação sim. Agora, as outras tendinites, né, como tendinite dessa região do punho, dor nessa parte de trás, ou tem uma muito comum que é em pais de filhos pequenos, geralmente de 6 meses a 1 ano, que é de pegar no colo, assim, que é uma tendinite muito frequente nessa região. Então, normalmente não tem muita relação, né, com a tendinite, acaba sendo uma outra patologia, né, digamos. Eu tenho uma dúvida. Digamos que você é gestante, eu tô gestante. Sim. 30 semanas, toda inchada. E aí eu tô com um sintoma. Você acha que vale a pena operar? Olha, normalmente a gente espera, né, pelo fato de submeter tanto, né, a mãe quanto o bebê para as medicações, principalmente anestésicas, mas a gente normalmente prefere esperar. Esperar por quê? A partir do momento que se tem o bebê, normalmente começa a ter uma melhora do quadro já, né? E daí a gente espera até mais uns 6 meses pós-gestação. Então, no começo é duro, porque a gente tem que pedir para a gestante segurar, né? Segurar. Agora, situações em que, né, a paciente fala, não estou aguentando mais, eu vou operar de qualquer jeito. Bom, aí tudo bem. Então a gente faz um planejamento diferenciado, né, junto com a equipe da anestesia, tudo, para que se limite o uso de medicamentos, né, ou medicamentos que possam ser utilizados para aquela situação. E também, de preferência, assim, no segundo semestre, na segunda metade da gestação, onde a parte de formação já está meio que definida, né? Então, normalmente a gente espera, tá? A gente não faz logo durante a gestação, né? Beleza. Vou continuar aqui então, ó. Eu já fiz tala, não melhorou. Aí ele infiltrou, doeu demais, eu ia falar um xingamento. Doeu demais aqui, mas voltou. Falou, chega, eu quero operar. Mas eu morro de medo. Como que é essa anestesia? Tem que fazer anestesia geral? É perigoso? Posso morrer? Hoje em dia, né, assim, a gente não é anestesista para falar, né? Para quem muita gente tem essa dúvida, o anestesista ele tem um papel importante, né, nesse meio. Então, a anestesia tem diversos tipos. Então tem desde anestesias locais que incomodam bastante porque dói para anestesiar, às vezes não pega direito todas as regiões, né, que a gente faz anestesia. E existem as anestesias gerais, né? O que é anestesia geral? Dormiu é anestesia geral. Ela pode ser desde de uma sedação mais, que o paciente fica mais, né, sonolento apenas, quanto a mais profunda de todas, que é o paciente entubado, né? Hoje em dia, né, o que a gente sabe é que a anestesia geral ela é praticamente a mais segura que existe, né? Onde se consegue ter o controle total de todos os parâmetros do paciente, né? Numa sedação simples, a gente não consegue ter esse parâmetro todo, né? Então o paciente fica respirando meio que por conta, ali a gente não sabe direito como que tá, né? Então a anestesia geral costuma ser a melhor de todas. É uma anestesia leve, rápida, o paciente acorda, assim, ó, acabou a cirurgia, que deve demorar lá, bom, diversos cirurgiões aí, mas, né, tem cirurgiões que operam em 3 minutos, tem cirurgião que opera em 10, 15, no máximo 20 minutos, sei lá, meia hora. Acabou a cirurgia, o paciente já acorda, né? Passa ali mais 1 hora, 2 horas de recuperação, tá pronto para ir embora já, praticamente, né? Então, hoje em dia mudou muito, a anestesia geral, elas são muito seguras, as drogas, elas saem muito rápidas do corpo,
Então é uma situação muito tranquila, né? Então eu mesmo, se fosse fazer, preferia que fosse geral mesmo e faz e pronto, acabou, né? 3 horas depois, alta do hospital, tá de alta. Movimentando a mão, pegando as coisas, só com curativo local, né? Então, realmente os pacientes têm muito medo da anestesia, né? Acho que todo mundo, a gente que atende faz o consultório ali, é muito difícil de um paciente não perguntar qual que vai ser a anestesia, né? Apesar da gente saber que a opção acaba sendo, né, em conjunto, obviamente, do anestesista, mas a gente tem que tentar explicar ali o máximo que a gente consegue no começo, né? Tem 2 perguntas. A Andressa botou pergunta clássica. Quantos pontos? Nossa, eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso. Quantos pontos? Paciente sem pergunta, né? Faz uma cirurgia mas ela tá super falando difícil. pra tradicional. Ah, e tá, a aí, diferença. a diferença. Sim, sim. Bom, é muito variado, né? Porque a tradicional ela é uma abertura direta aqui, né? Então depende muito de como o cirurgião ele faz o ponto, se ele faz muito próximo um do outro, se ele faz mais afastado. Tem cirurgião que faz uma via que às vezes não é tão assim pequena, às vezes é um pouquinho mais longa, né? Assim, deve ter uns 2 centímetros, 2,5 centímetros. Tem gente que faz 1, né? Então varia um pouco, mas no geral a via endoscópica ela tem no geral menos ponto do que a aberta, né? Tem alguns cirurgiões que fazem muito pequenas mesmo a incisão. O Dr. Marcelo faz muito pequena, né? Então Não, deve ser a via do mesma. Marcelo, 1 ponto dá, mas ele nunca dá 1 ponto, né? Sempre dá 2 para garantir. É. Mas 1 ponto fecharia. Então normalmente de 2 a talvez de 2 a 5 pontos, pode ser, né? É anestesia geral mesmo pra gestante? Tá. Bom, para gestante muda um pouco, né? Então é isso que a gente precisa conversar com a equipe da anestesia. Pode até ser feito geral, mas na maioria das situações a gente prefere que seja uma anestesia mais local, né? Então se faz uma sedação mais leve e uma anestesia local. A questão de não se fazer uma sedação pode incomodar um pouco o fator de que na cirurgia a gente usa um garrote. A gente bloqueia a circulação sanguínea, né, para fazer essa cirurgia. E esse garrote ele pode doer, né, durante a cirurgia. Apesar de que essa é uma situação que a cirurgia é rápida, né? Então, geralmente os pacientes aguentam. Até 15, 20 minutos os pacientes aguentam. Mas tem essa situação, né? Então, às vezes o garrote incomoda um pouco. Mas para gestante a gente acaba sendo mais tendencioso a optar por anestesias mais locais. Incomoda um pouco mais, mas é uma situação meio necessária, né? Continuar então, ó. Mas fez cirurgia de húmero. Eu tô indo muito mal, tô ficando cego. Ah, sim. Então, é justamente isso, né? A anestesia geral, ela assusta, né? Quando a gente fala que vai ser geral, assusta. Mas em questão de segurança para o paciente, é a anestesia mais segura que tem. Então, realmente, a anestesia geral, assim, hoje em dia Todo mundo tem medo de entubar, né? Mas entubar é proteger via aérea. É proteção ao paciente, né? Então, E uma coisa que às vezes a gente precisa explicar melhor para o paciente é o seguinte: chama anestesia geral, mas principalmente para essas cirurgias da mão, né, túnel do carpo, o paciente ele não é intubado. A intubação é um dispositivo que vai até a região do pulmão aqui, né? Então, nessa situação da anestesia para as cirurgias da mão, se coloca como se fosse um tubo, mas não é, porque não chega até aqui. Ele para aqui atrás da língua. Ele funciona por quê? Numa situação em que o paciente é sedado muito profundo, a língua ela cai. E ela cai e bloqueia a passagem de ar. Então, se coloca esse dispositivo que segura a língua para anterior, permitindo com que o ar, né, seja trocado, entra, saia e tal. Então, é uma anestesia geral, mas não é uma intubação, digamos, completa, né? É um dispositivo que fica por trás da língua, né? Quanto tempo após cirurgia o paciente está liberado para físio? Ah, sim. Normalmente, o paciente ele já sai do mesmo dia conseguindo movimentar a mão, mexendo e tal. Isso varia um pouco
conforme o grau de dor, né, e sensibilidade de cada paciente. Então, normalmente, já se pode começar a fazer na primeira semana, que é até melhor. O que se precisa ser feito é que tanto os tendões que passam na região do túnel do carpo ali, quanto o nervo, eles precisam deslizar. Né? O deslizamento é importante para não criar uma aderência, digamos, uma cicatriz que gruda uma coisa na outra. Então, quando os tecidos estão cicatrizando, né, seja aquela que a gente abriu, ou embaixo está o tendão passando, essa cicatriz ela é uma coisa única, ela não é diferenciada em tendão, em nervo e tal. Então, nesse momento, começa a grudar uma coisa na outra. Então, o movimento é importante, né? É importante para que se tenha esse deslizamento e tenha um melhor resultado, né, de pós-operatório. A gente sabe que nessa região do punho, principalmente, os nervos, eles precisam deslizar muito, né? Tem um movimento longitudinal do nervo que ele é muito importante na região, principalmente de punho, região de dobras, né? Então, essa aqui não é muito diferente. Então, logo na primeira semana já seria importante começar, né? Dr. Geraldo botou o monstro, aula de anestesia. E outra pergunta, quais alternativas da cirurgia? Existem medicamentos? Tá. As alternativas, então assim, as alternativas para cirurgia existem, são várias, mas é que nenhuma delas são muito efetivas, né? Elas podem ser efetivas nos primeiros meses, primeiros 2 a 3 meses. Então, costuma ter uma melhora no começo e depois volta a ter de novo. Então, de medicamento, né, o que se pode primeiro é regulação hormonal, né? Segundo, anti-inflamatórios ajudam bastante a desinchar um pouco essa região. E existem outros complexos vitamínicos que têm uma intenção de melhorar a condução elétrica, né? Então, dentro dessa linha tem vários lá. Então, tem as pregabalinas, né? Gabapentina, né? As outras relacionadas a, como chama? Astoneolin. A UET, Namilgama. Ah, tá, sim. Né? E a infiltração Complexo diretamente, B, né? complexo B, e a infiltração. Mas a nossa tendência realmente é, sabendo que esses tratamentos eles não são muito efetivos, não ficar enrolando muito, né? Então tentar partir já para um tratamento mais definitivo, né? Que é o tratamento cirúrgico. Então, quando fala em cirurgia, muita gente fica com medo, né? Mas é tudo risco-benefício, né? Como a cirurgia de pequeno porte, risco baixíssimo, tanto da parte anestésica quanto do pós, né? Risco, enfim, existe risco grave de até, sei lá, machucar o nervo e perder movimento, mas aí é outro extremo, né? Mas é risco baixíssimo. Agora, risco de infecção, de descensutura, é muito baixo. E o benefício, como o Alexandre falou, no primeiro dia o paciente tem uma melhora, e de fato, né? O paciente chega na primeira semana e fala, e aí? Zero dor, melhora tudo, né? Troca um pouco do formigamento por uma pequena dor no pós-operatório, mas depois mas é fica passageiro, zerado, né? Então a a melhora é muito grande. Esse é um quadro que a gente consegue dizer para o paciente. Óbvio que na medicina a gente não fala em 100%, mas que a taxa de sucesso é muito alta, né? Então a cirurgia tem um benefício muito grande, ela traz muita melhora para o paciente, né? Tem outras situações em que não, né? Que são cirurgias que a gente, né, realmente fala, ó, é melhor não operar, tal, segurar um pouco. Mas essa é uma condição que a melhora é muito, muito grande, né? Então, no geral, a recomendação para os quadros de túnel do carpo é se fazer a cirurgia, né? O paciente vai tirar lá um dia para operar, mais uns 2 dias para ficar em casa, 3 dias, no máximo 5 dias, mas podendo movimentar, podendo fazer as coisas e tal, né? Então, é muito satisfatória. Após a cirurgia, existe caso de reincidência? A reincidência, ela é muito baixa, né? A Hiroko está perguntando. Ela é muito baixa. Tudo bem, Hiroko? É muito raro de ter uma reincidência nos casos de pós-cirurgia, né, de túnel do carpo, muito raro mesmo. Se acontecer, pode ser por principal fator
é por aderência, né? Lembra que a gente conversou, explicou aqui que é importante que se movimente muito no pós-operatório, que é justamente para que o nervo ele deslize, né? Então, os casos de reincidência, normalmente eles estão relacionados a uma aderência, ou seja, a cicatriz grudou de novo no nervo, né? Então, por isso que é importante fazer esse movimento já nos primeiros dias de pós-operatório para diminuir essa chance de ter uma reincidência, né? A infiltração, deixa eu ver aqui. Se a infiltração é única ou ela precisa ser repetida, normalmente a infiltração é única, ela é com uma medicação um pouco mais potente que fica alguns dias no organismo, então a gente não costuma repetir. A infiltração ela tem uma melhora, a grande importância dela hoje em dia, pelo menos nos livros todos, é o seguinte: quando a gente faz a infiltração e o paciente melhora, mesmo sabendo que vai voltar a ter esse quadro, seja em 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente tem um fator mais preditivo em se dizer que a cirurgia vai ser boa, entendeu? Então ela meio que serve de um termômetro, assim, infiltrou, foi bem, ótimo, então a cirurgia vai ser boa. Então, na verdade, a gente acaba operando do mesmo jeito, né? Mas a infiltração vai bem. Não é bom ficar repetindo muito por diversas situações de problemas que o corticoide pode causar no organismo, né? Até mesmo o tendão também. E enfraquece muito o tendão, aumentando o risco de ruptura, né, nessa região. Então, de preferência, no máximo uma vez mesmo a infiltração, né? Por quanto tempo o paciente consegue voltar ao trabalho? Deixa eu ver o que o Lucas respondeu aqui, que perguntou. Bom, eu acho que você deve falar para eles, depende muito do meio, né, que a gente tá, depende muito da profissão que cada um faz. No geral, paciente que mexe em computador, no dia seguinte está pronto, né? Vai ter um pouco de incômodo, óbvio, né, de fazer movimento, tudo, a mão vai estar mais inchada, mas no dia seguinte já é possível que volte a fazer movimento, digitar, tudo, né? Se o paciente for residente de ortopedia, no mesmo dia ele já volta a trabalhar. Não tem essa de ficar tirando dia livre, né? Agora, tem situações em que o paciente precisa fazer mais esforço, e aí tem um quadro de, às vezes, né, obviamente, mais dor, apoio nessa região. Então, esse a gente segura aí pelo menos umas 2 semanas, né? É muito variado, né? Depende muito de como cada um reage e a disposição de como cada um precisa no seu trabalho, né? Ele deu risada. Falta 5 minutos para a live cair. Uma pergunta? Tem uma caixinha ali. Eita, o dedo é gordo, né? Ah, boa. A Raí querendo saber do treino, pô. Pegar ferro, quanto tempo? Bom, entra nessa mesma situação, né? Então, o importante é o ponto não abrir. Desde que você não faça... Então, isso aqui, ó, o ponto tá dado aqui, ó. Se você não faz uma força de abertura de ponto, ou seja, se o ponto está nessa região, se a pele não estica desse jeito, ou se o ponto está aqui, a pele não estica desse jeito, dá para voltar no dia seguinte, né? Óbvio que vai ter algumas situações, alguns exercícios que você vai ter que segurar melhor, né? Não fazer tanto apoio, não esticar tanto o punho, mas dá para voltar, né? Raí, então, que adora treinar, no dia seguinte já estaria de volta, já estaria treinando. Você amarra o peso aqui no punho, ó, e aí treina, faz um tríceps, um bíceps, é só não segurar. Não, faz isso não. Vai cair a live. É isso aí. Pô, galera. Bom, obrigado aí pela presença, né, de todo mundo aqui. Já tá finalizando a live, então a gente vai ter que realmente parar aqui. Foi uma honra, um prazer aqui o convite do Mauro, né? Espero que a gente consiga fazer outras situações, até fazer umas enquetes aí do que seria, né, de interesse de se ser falado, né? Convidar outras pessoas também para vir aí conversar, bater um papo, né? Chamar o Raí, chamar o Lucas, chamar o Geraldo. Chamar o pessoal aí para conversar, para espalhar informação, a gente aprender também. Eu vi até o Dudu aí, meu cunhado, neurocirurgião, já tô querendo chamar ele, chamar o ortopedista de coluna e vai brigar, vamos ver o que dá. Fazer uma mesa redonda. Mas é isso aí, agradeço de verdade aí todo mundo. Bastante gente entrou, né? Eu achei que só minha mãe, acho que
Só não vi minha mãe, na verdade. Não vi minha mãe Ela tá. entrando, mas acho que ela tá, disse Tá. a Thaís. Agradeço mesmo aí. O que é? Ah, tá. Não. Boa, Agora tá a galera agradecendo. Ô, gente, obrigado mesmo. Obrigado a presença, de verdade. Agradeço o Ale, pô, ele falou bastante, como eu falei. Ele não é de falar muito, ele falou demais agora. Acho que Falou deve mais ter que eu. algumas perguntas ainda aí. Tem não, só agradecimento. Ah, é? Ah, tá. Isso Bom, aí, boa É noite. isso aí. Obrigado aí, pessoal. Agora eu vou comer minha pizza que eu pedi, vou sair da dieta, então é que a Carol não esteja aí escutando, vou comer uma pizza agora, só para agradecer o Alexandre. Mas é com whey pro Fabinho. Pizza com ele. É, de whey. Pizza de whey. Valeu, galera, boa noite. Obrigadão. Obrigado, boa noite.